Fala, turma! Mais um vídeo. Constituição do Brasil, Carta Magna, concurso público da Unesp. Está no conteúdo programático. Lá em legislação, juntamente com o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista, a Constituição. Questão em tela, cobrada em prova anterior. Banca VUNESP, com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares, mas falando de concurso, essa questão aqui, na prova, lá no caderno de prova, no seu domingo, você estará lá, você mata, responde, acerta e ganha ponto, de acordo com a Constituição Federal, ou Constituição do Brasil, Constituição Cidadã, no que tange a ordem social, um dos 4 títulos que podem ser cobrados na sua prova, porque estão no conteúdo programático. Título 8º. Assinale a alternativa correta em sua prova. Você já sabe, você grifa e aí procura entre as 5 alternativas a única de acordo com a nossa Constituição. A, B, C, D ou E. Arrisque. Escreva nos comentários. Questão, resposta A. Ou então, D de dado. Vamos lá. A lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação com duração anual. Neste corrente ano de 2026, ouvimos no noticiário falar desse PNE, Plano Nacional de Educação, mas para sua prova, seus estudos, concurso público da Unesp, você não estuda esse plano, você estuda o que está na Constituição, que menciona este plano de sigla PNE, e simplesmente observa na alternativa A. É a lei quem estabelece o plano, e mais, a duração é anual. Pergunta reflexiva B. Em relação ao patrimônio histórico dos antigos quilombos, a lei estabelece que seja facultativo o tombamento de todos os seus documentos. Olha só, importante dizer que muita gente não estuda, não tem tempo, sempre há uma boa desculpa. A B de bola, eu acredito que, como dizem por aí, por intuição a pessoa não marcaria, porque entenderia ser errado afirmar que seria facultativo. Não é dever nenhum, não existe a obrigação do tombamento. Será? Eu acho que muita gente, sem estudar a Constituição, saberia que a B de bola não pode ser a resposta da questão. Tudo bem, o conhecimento de mundo, talvez, para esta alternativa, deveras eficaz, ninguém marcaria a B de bola. Ou você marcaria? Escreva nos comentários. O poder público vai incentivar o lazer como uma das formas de educação nacional. Olha, alternativa C. Muita gente marcou e caiu do cavalo. Porque é de redação até mesmo poética. Opa! O lazer, o descanso, o passeio, forma de educação nacional. Mas aqui não uniu Lé com Cré. Aqui o Tico e Teco esqueceu de conversar entre si sobre a Constituição. O importante é o que está escrito na lei maior, na Carta Magna. Não o que entendemos de mundo, não o que entendemos de interpretação de texto. Não é o caso. Desde dado, o Estado vai promover e vai incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Na D de dado, galerinha, turminha, de verdade, se isso que está na Constituição, diz a alternativa D que está, se isso que está lá, se isso fosse posto em prática, nosso Brasil, nossa pátria, nossa nação, turma, galera, número 1 do planeta Terra. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora é privativa de pessoa jurídica constituída por brasileiros natos. Talvez a alternativa E, para quem realmente estudou, título 1, título 2, título 3 e título 8º, quando pensamos em concurso da Unesp, ninguém marcaria também, galerinha. De verdade, vamos às fundamentações? Veja que no artigo
214 da Constituição. Peguei lá no site do Planalto. E artigo 214, com redação dada em 2009, porque a anterior você vê que está riscada, não vale mais, fala que a lei vai estabelecer esse Plano Nacional de Educação de duração decenal. Então, o Plano Nacional de Educação dura 10 anos, não é anual. Legal? E realmente você vê que é a lei que vai estabelecer, tudo bem. E a próxima questão, falando de quilombo e o artigo 216 da seção 2ª que fala da cultura, dentro do capítulo 3º que fala da educação, da cultura e do desporto, esse capítulo 3º, essa segunda seção, dentro do título 8º, ordem social, olha lá, artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O parágrafo 5º desse artigo 216 afirma constitucionalmente, tá lá, ficam tombados todos os documentos e todos os sítios detentores de lembranças, reminiscências históricas dos antigos quilombos. E o parágrafo 3º, que vem antes, diz que a lei vai estabelecer incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Então, a B, que muita gente acertaria, por intuição, mesmo sem ler a Constituição, realmente está errada porque não é facultativo. Existem leis, ou em especial, lei para isso. E aí, o tombamento é obrigatório de documentos quando pensamos em patrimônio histórico, também dos antigos quilombos. Legal? Sem dúvida, B de bola não pode ser resposta da questão. E ainda, no ato das disposições constitucionais transitórias, no fim desse documento, que você encontra na internet, no site do Planalto, existe o artigo 68 que cita quilombos. Porque se você estuda com aquela técnica de buscar por palavras-chave, expressões-chave, buscou quilombo, ou então quilombos, no plural, você verá somente duas menções. Uma menção no parágrafo 5º do artigo 216, que está no seu conteúdo programático. A outra menção, a segunda, no artigo 68, que não está no seu conteúdo programático, porque esse artigo 68 não está no título 3º, nem no 2º, nem no 8º, nem no 1º da Constituição. Não, ele está no ato das disposições constitucionais transitórias que você não deve, não precisa estudar. Veja o parágrafo 3º do artigo 217, esse sim na seção 3ª do desporto, dentro do título 8º, título queridinho da banca VUNESP, o poder público vai incentivar o lazer como forma de promoção social. Forma de promoção social. Não tem nada a ver com forma de educação nacional, galera. Não é uma nem outra, não é uma das formas de educação nacional, não, mas de promoção social. D de dado, realmente, trouxe a fundamentação, você verá, é a resposta da questão tranquilamente. E a E de escola, claro, como eu disse, você leu a Constituição por brasileiros natos, só aqui você desconfiaria. Peraí, e os naturalizados? Pergunta reflexiva, dramática, por isso a pausa. Veja comigo a fundamentação do acerto de nossa alternativa desde dado da questão. O Estado vai promover, o Estado vai incentivar o desenvolvimento científico,
a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. D de dado, sem sombra de dúvidas, resposta da questão. E o artigo 222, com redação nova a partir de 2002, veja anteriormente como estava, mas vale o que está aqui. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou brasileiros naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no nosso país. Então não é só de brasileiros natos, e a redação aqui um tanto confusa, pessoa jurídica constituída por brasileiros natos. Nada disso, você viu lá 3 possibilidades. Brasileiros natos, brasileiros naturalizados ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. E é legal o estudo com palavras-chave. Você utiliza a tecla de atalho Ctrl F, F de Fábio, né? E aí você observa, lazer fundamentou o erro de uma das alternativas da questão, porque o lazer não é uma das formas de educação, não, mas forma de promoção social. Veja o destaque na cor azul, parágrafo 3º do artigo 217. Mas essa palavra tão importante, lazer, quem é que não gosta? Passear, ir ao cinema, domingo no parque, legal. Você vê procurando, pesquisando pela palavra e palavra-chave, lazer. Não é laser, é lazer com Z. Se aqui estivesse escrito com S, seria laser, raio laser. Não! E o lazer na Constituição está no inciso 4º do artigo 7º, sobre direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Importante, galera, pause o vídeo, faça a leitura. Está especialmente no artigo 6º, são direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, o transporte, o lazer, entre outros. Do artigo 6º, você sabe qual direito social foi o último a ser incluído na redação desse artigo 6º? E sobre o artigo 6º, mais recente ainda, agora com parágrafo único, antes não existia, e de novo eu falo nos vídeos aqui do canal. Precisa saber do que há de mais atual. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Esse parágrafo único, incluído pela Emenda Constitucional de 2021, EC 114, e você vê a Lei 14.601 de 2023, vai essa lei determinar normas e requisitos de acesso a esse direito assegurado a todo brasileiro. Legal? Então, gostou? Que tal? Legal. Quer mais? Constituição do Brasil está no conteúdo programático. Precisa estudar? A banca cobrou assim. Se assim estivesse na sua prova, você garantiria o ponto? Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo.